Nós não vamos mudar o arcabouço, muito menos mudar a meta ano que vem. É importante dizer o compromisso do governo com a estabilidade fiscal. É a única forma de termos inflação baixa, que é o imposto mais perverso na vida dos mais pobres. É importante entender o tempo da política. Nós levamos 30 anos para aprovar a reforma tributária, e ela está aí. Calmem, que a revisão de gastos não levará 30 anos, porque quando a gente fala de fiscal, e essa é a notícia, o lado do copo meio cheio, né? Nós já estamos falando em revisão de gastos, estabilidade fiscal há pelo menos 28, 29 anos. Ou seja, está chegando a hora do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, sentar e ver o que é possível no que se refere a questões estruturantes, rever gastos públicos. A nossa sorte é que o ano passado nós tivemos condições de garantir minimamente um fiscal, porque nós saímos de uma pandemia onde as regras das políticas públicas ficaram muito frouxas. A gente lembra que não podia sair de casa, então não podia cobrar, né, o exame de vida de um beneficiado. E com isso nós conseguimos cortar, sem tirar direito de ninguém que precisava, quase 12 bilhões de reais do Bolsa Família. Uma parte foi para colocar as famílias que precisavam no Bolsa Família, a outra parte entrou para que pudéssemos equilibrar as contas e garantir com esse dinheiro que pudéssemos cobrir outras políticas públicas. Neste ano, da mesma forma, em relação a outras políticas. Já indo para a pergunta da Júnia, que é a pergunta referente ao ano que vem, no ano que vem, o presidente Lula nos deu um cheque, só que não com mais, com menos, um cheque dizendo: vocês têm autorização para cortar 25,9 bilhões de reais para que tenhamos meta zero. O que eu posso atestar para as senhoras e para os senhores, isto é suficiente para zerarmos o déficit fiscal o ano que vem, mas não será suficiente para 2026. Então, nós temos gorduras e nós estamos falando apenas de fraude, porque fraude é obrigação nossa. Nós estamos falando de erros, nós estamos falando de desperdícios. Então, diante disso, o professor Sérgio Firpo, que hoje preside uma secretaria, é a primeira vez que temos a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, anunciou a semana passada. Além dessa análise vertical das políticas públicas, nós já estamos com um cardápio de medidas para discutirmos com o governo, para discutirmos com a sociedade civil, com os senhores e com o Congresso Nacional, para que possamos modernizar as políticas públicas, modernizar a vinculação dessas políticas públicas em relação, por exemplo, a questões como o salário mínimo e fazer uma integração dessas políticas públicas. É possível fazer isso sem tirar o direito daqueles que mais precisam. Se me permitir, Júnia, apenas nesse equilíbrio, e é importante dizer, a gente falou de notícias boas, né? Nós tiramos 14 milhões de pessoas do mapa da fome, mas não podemos esquecer que ainda temos muito que fazer no social. Esse equilíbrio precisa ser feito, mas, de novo, da minha parte, do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós temos um planejamento estratégico que envolve o que sabemos que podemos fazer e o que temos que, muitas vezes, que aguardar. O momento certo da verdadeira revisão de gastos, ela se dará no segundo semestre do ano que vem, visando o ano de 2026. Ministra, uma mensagem muito importante que a senhora está trazendo aqui para a gente hoje, que é: o governo não vai ficar só na revisão de gastos que já foi apresentada, que é fundamental, que é o pente fino, mas que não é o suficiente para a gente ter um orçamento sustentável no médio e no longo prazo. Então, a senhora está colocando, inclusive, aqui o timing, né, dessa nova proposta de reforma do orçamento. Do que a gente está falando aqui? É de desindexação dos benefícios sociais? O que a gente pode antecipar aqui como algo que o governo possa aceitar avançar nessa discussão? O que a gente pode antecipar para 25 é o seguinte: nós temos, primeiro, o cheque do presidente. Podem cortar, revisar 25,9 bi. Mas as políticas que foram apresentadas de revisão não performaram até o segundo semestre. A gente vê, coloca outras, mas nós vamos fechar 25 com o objetivo de fazer esse corte. Mas porventura faltaram 2 meses e faltou 1 bi, 2 bi ou 3 bi.
nós temos os instrumentos da lei, que é bloqueio ou contingenciamento. Este ano, para surpresa de muitos, nós cortamos entre bloqueio e contingenciamento 15 bilhões de reais. E fizemos algo mais que foi pouco divulgado. Nós fizemos, por uma determinação, um decreto, faseamento do gasto do orçamento desse segundo semestre. É como se a gente falasse para os ministérios: pisem no freio, vocês não vão poder gastar tudo que está aí, empenhar tudo, porque daqui 2 meses nós precisamos revisar. Estamos perto da meta? Está liberado. Não estamos perto da meta, nós vamos ter que ter novos bloqueios.